Dados apontando, veja você que interessante, que preocupante realmente, até 2030 o mundo vai ter 1 bilhão de pessoas obesas. E se você parar para entender, eu diria assim, é fácil entender, é fácil compreender o que pode mudar. Os hábitos podem mudar, a mudança de hábitos é fundamental para evitar essa doença em escala planetária. Então preste atenção e balança aí. Após a divulgação do chamado Atlas da Obesidade, os especialistas têm ficado em estado de atenção devido ao risco iminente do número de pessoas obesas aumentar em todo o mundo nos próximos anos. É um problema de saúde pública. Desde o início dos anos 2000, a OMS já tinha chamado a atenção que vivíamos uma pandemia de obesidade no mundo, tá? E de obesidade, das doenças que a obesidade traz, que são diabetes, hipertensão, aumento de colesterol, e tudo isso é agressivo, principalmente para o aparelho cardiocirculatório e cerebral também do paciente. O levantamento foi feito pela Federação Mundial da Obesidade e que prevê que até 2030, cerca de 1 bilhão de pessoas viverão com obesidades e que essa será uma realidade de países que têm a média e baixa renda. Fator que se agravou principalmente por conta da pandemia. Os fatores geradores de obesidade, né, e desse sobrepeso, que são pouca atividade física e comida inadequada, eles foram amplificados com a questão da forma da gente enfrentar a Covid na fase inicial, e não tinha jeito mesmo, a gente teve que entrar naquela situação de lockdown, um estresse elevadíssimo, né, a incerteza do momento, isso tudo com certeza impactou para ampliar a questão da obesidade e da frequência dessa doença, que hoje é a doença mais frequente do mundo. Sobrepeso e obesidade no Brasil, de cada 2 pessoas, mais de uma está acometida dessa doença. Para a endocrinologista, esse é o momento de reverter o cenário desse relatório e começar a deixar os velhos costumes de lado, para que essa pesquisa não se torne uma realidade. A primeira coisa é a questão da alimentação, né? O alimento ele tem que ser visto como nutrição, né? E essa nutrição não apenas para passar fome, tá? A nutrição tem que trazer consigo a noção de autocuidado. Então, quando eu trago o alimento, quando eu escolho o alimento, eu tenho que pensar que eu estou trazendo ou não saúde para o meu organismo. E segundo, gastar mais energia, né? Combater a questão do sedentarismo, né? Um dos fatores que contribui para evitar essa condição é a realização de atividades físicas. Nessa academia, foco, persistência e determinação é o que não falta. E por lá, muita gente tem consciência dos benefícios de ficar com a saúde em dia. Comprovadamente, o sedentarismo é um dos maiores males da população, né? Isso acarreta o quê? Dores musculares, obesidade, problemas cardíacos, enfim, uma série de fatores que não são nem um pouco benéficos para o ser humano, principalmente com o avançar das idades, dos anos, né? Para esse empresário de uma linha de academias, além das atividades físicas diminuírem a chance de ter obesidade, ter uma boa alimentação também é um fator importante. Isso é muito importante. Eu acho que a gente deve tratar a obesidade como uma doença, né? Infelizmente tem muito a ver com a genética das pessoas. Tem pessoas que têm facilidade de emagrecimento, tem pessoas com dificuldade, depende da genética da pessoa, DNA e tudo mais. Mas a gente aqui com a atividade física é fundamental. Mas a gente diz assim, é fundamental que a pessoa trabalhe primeiro ainda com nutricionista ou endocrinologista. Isso aí a gente não abre mão, porque a atividade física é ligada mais à saúde, a ser saudável. E é pensando nisso que Beatriz fez das atividades físicas e alimentação regra de sua rotina. É muito importante regrar, né, e equilibrar sempre a alimentação com a atividade física para não ter problemas futuros, né, em relação à obesidade ou qualquer outro problema de saúde.